Olá, amigos, é o programa Muitas Vidas. Estamos começando agora e mais uma vez temos essa oportunidade de estar com você em sua casa. Hoje nós vamos conversar com um psicólogo, terapeuta, também de vidas passadas, palestrante, e vai falar para nós sobre obsessão. Você sabe que a obsessão hoje é utilizada em novelas, em tudo que é programa, fala-se de obsessão, alguém fala de obsessão, todos os lugares. Mas eu pergunto a você, Vladimir, obrigado pela presença, mas vamos definir realmente o que vem a ser a palavra obsessão. Boa tarde, Zezinho, é um prazer estar aqui no programa Muitas Vidas. Agradeço o convite e falar em obsessão realmente é um tema bastante vasto, complexo, mas nós poderíamos dizer que a obsessão resume-se basicamente naquilo que já definia Kardec como sendo a ação persistente de um espírito sobre o outro com a intenção de produzir mal na vida dessa pessoa. Nós poderíamos dizer que essa obsessão ou essa ação ela pode se insinuar de maneira leve, simplesmente com uma influência moral, podendo ir até a completa subjugação da pessoa, interferindo até no funcionamento físico e mental. Na realidade, a obsessão ela é uma relação desequilibrada entre consciências. Muito bem, Vladimir, mas como fica assim essa relação de desequilíbrio de consciência? Como é que fica? Explica para nós. Zezinho, quando nós citamos relação desequilibrada entre consciências, nós não podemos esquecer que quando falamos em obsessão ou obsessão espiritual, nós estamos falando de consciências humanas, de seres humanos, pessoas como eu e você, simplesmente vivenciando agora sua experiência de vida em um outro plano, né? Então, nós podemos encontrar aquela obsessão que é mais conhecida, que aparece em filmes, novelas, livros de ficção até, que é do desencarnado sobre o encarnado, né? Seja por vingança ou até mesmo por uma relação de amor, um afeto distorcido, né? Mas nós temos também as relações conturbadas entre desencarnado sobre desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, inclusive. Tudo isso nos leva à conclusão de que a questão da obsessão refere-se muito mais a uma relação humana, claro que conturbada, né, com todos os problemas que nós citamos anteriormente. Existe então esse processo dessa distorção de afeto por amar? Amar também cria todas essas distorções? Sim, Zezinho. Infelizmente, quando falamos que nós amamos as pessoas, às vezes dizemos até que sofremos por amor, na realidade nós estamos ainda, infelizmente, muito longe de amar. As nossas relações, na maior parte das vezes, né, são relações de posse, onde o outro é tratado muitas vezes como coisa, né, como se fosse uma propriedade. Essas relações de posse não se referem tão somente aos casos de ciúme, que muitas vezes terminam em crimes passionais ou agressões de todo tipo. As relações de posse elas são muito mais complexas, muitas vezes nem percebidas de maneira tão clara, como, por exemplo, a superproteção. Mães e pais que superprotegem os filhos, impedindo-os, inclusive, de exercer as suas escolhas, viver as suas vidas, né? Essas relações de posse, relações tumultuadas de amor, elas, se não forem bem trabalhadas durante o período como encarnados, elas podem permanecer e se estender além da vida física. Nós temos vários casos na literatura espírita, mas também acompanhamos casos até mesmo no nosso centro espírita, do qual participamos, onde se manifestam consciências desprovidas de um corpo, né?
E nessas manifestações não é raro encontrar pessoas que, ainda vinculadas a esse sentimento de posse, reclamam dos parentes, esposas, filhos, né, que estão agindo de maneira que inadequada ou contrária à sua vontade. E isso pode acontecer de ambos os lados. Nós soubemos recentemente, através de um amigo que trabalha com desobsessão, de uma esposa que o marido desencarnou e ela, todas as noites após o sono, ia espiritualmente encontrar-se com esse marido, pedir satisfação para ele, por que ele abandonou justamente nesse momento da vida. É uma posse além túmulo, né? Realmente é complexo. Vladimir, pelo que você está falando, a coisa realmente é muito complexa, né? Muito profunda. Existem tantos tipos de obsessão ou tantas formas. Dá para você explicar quais essas formas tão variadas de obsessão? Sim, Zezinho, é complexo mesmo e a obsessão, ela é muito difundida, a ideia da obsessão, aquela básica, né? A obsessão por vingança. Um espírito desencarnado que persegue um outro por vingança. Alguém prejudicou alguém que depois exige ou busca exigir a reparação ou pelo menos uma retaliação. Essa realmente é mais fácil de identificar. Porém, nós temos outros tipos de relação obsessiva, como por exemplo, a relação por, como nós dissemos, por um afeto distorcido, né? Apego. Nós temos também a relação por sintonia. E essa talvez seja uma das mais graves, porque a relação não é bem e tão somente obsessiva. Eu costumo dizer que nós temos, nesse caso, não um obsessor, mas um obsessócio, né? É alguém que compactua conosco, alguém que nos acompanha, seja nos nossos vícios, nas nossas atitudes desequilibradas, né? Quando nós falamos de vícios, nós estamos falando não tão somente de drogas, bebida, mas de sexo, adrenalina, jogo, enfim, tudo aquilo que tem uma característica como vício, mas que hoje o ser desencarnado, por não ter um corpo físico, não tem como sentir aquelas sensações físicas. Para isso, ele se associa a alguém que esteja no mesmo padrão vibratório que ele, para que ele possa, então, usufruir dessas sensações. Temos também o caso da autoobsessão. Essa autoobsessão geralmente ataca pessoas que têm, assim, um sentimento de culpa exacerbado, talvez, seguramente, talvez, por fatos ocorridos em vidas passadas, nos seus desvaios de atitudes, enfim. O perfeccionismo, a vaidade e o orgulho exacerbados podem levar a pessoa a um processo autoobsessivo. Enfim, são vários tipos, não é tão simples assim como pode parecer a princípio. Vladimir, nós estamos nos aprofundando muito no assunto, o assunto é muito vasto realmente, mas o que você tem a aprofundar um pouco mais a respeito desse tema obsessão? Pois bem, nós poderíamos dizer o seguinte, para entendermos melhor o processo obsessivo, nós diríamos que a obsessão, ela surge a partir das nossas brechas morais, nossos desvios de condutas. Não podemos esquecer que todos nós que aqui estamos nesse planeta, estamos num processo de aprendizagem, portanto de superação de limitações. Na medida em que lutamos para romper com esses comportamentos inadequados, com essas crenças e valores que não se coadunam mais com a ideia de um mundo melhor, de um ser humano melhor que todos nós desejamos ser um dia, na medida que eu me esforço, efetivamente me manterei afastado dessa sintonia, dessa vibração. Mas, se não me esforço para isso, o que ocorre? O obsessor, que é uma pessoa, que busca, seja pela vingança ou em busca de alguma vantagem pessoal,
ele vai se aproximar e buscar, através das minhas brechas morais, insinuar suas ideias, suas sugestões. Na medida em que ele estabelece esse contato vibracional, ele vai mantendo esse diálogo vibracional, fazendo com que eu adote suas sugestões, a ponto de chegar no momento em que eu perco a minha capacidade de discernimento, de escolha, perdendo a vontade ou simplesmente interpretando a vontade dele como sendo minha. Nós não podemos esquecer que o obsessor é um ser humano em um processo de sofrimento muitas vezes, se não a maioria das vezes, superior ao sofrimento que ele causa no obsediado. Nós somos muitas vezes atacados, somos influenciados, porém ele, para vivenciar essa vingança, por exemplo, ele tem que se manter no ódio, no padrão de ódio 24 horas por dia. É realmente, talvez, o maior sofredor nessa história. Programa Muitas Vidas hoje conversando com Vladimir Batista, nosso amigo, psicólogo, terapeuta em TVP. Mas, Vladimir, o programa um pouco rápido. Suas considerações finais a respeito desse assunto que nós conversamos. Bom, Zezinho, eu que agradeço imensamente a oportunidade de participar do seu programa. Eu acho que últimas palavras nunca poderão ser dadas a respeito desse assunto, mas nós podemos dizer que devemos manter o foco em algumas premissas. Primeiro, somos espíritos imortais. Estamos aqui em processo de aprendizagem. Portanto, o erro faz parte desse processo. Eu sempre posso escolher uma ação melhor, ou seja, posso melhorar. Na medida em que eu escolho, o que virá não serão castigos nem prêmios, mas tão somente resultados. Eu posso só escolher e agir no agora. Não adianta ficar preso no passado e nem temer o futuro. Eu devo abraçar as oportunidades que a vida me dá. Seja como encarnado, como desencarnado, não importa. O momento da ação é agora. Muito obrigado.